Boa tarde a todas e a todos. Vamos, então, daqui a pouquinho começar a nossa primeira palestra do nosso evento com o professor Jonatas Barros Vita, tá? A gente está só esperando o professor Carlos terminar de aceitar algumas pessoas que estão pedindo para ingressar e dentro de 2 minutinhos nós começamos. Bem, eu acho que pelo horário nós já podemos começar, né, professor Carlos, professor Jonathan? Agora eu voltei, desculpa, Walter. Não, tudo bem. Meu tinha Ok. Mais uma vez, meu boa tarde a todas e a todos, tanto os alunos da Unimar em nível de graduação, mestrado e doutorado. Eu já vi aqui, pelas pessoas que ingressaram, que nós temos alguns outros professores que vão falar no decorrer do nosso evento, também alunos do Mackenzie, lá de São Paulo. Então, muito boa tarde a todas e a todos. E vamos começar, então, a primeira palestra online do projeto Novos Olhares na Metodologia Científica. A palestra de hoje será ministrada pelo professor Jonathan Barros Vita, que é o nosso coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito. E o tema da palestra dele vai ser Método, Sistema de Referência e Direito. Como já foi divulgado nas mídias sociais, esse é o primeiro de uma série de palestras online que vão terminar no final do mês de julho. Toda quarta-feira, então, nós teremos um encontro aqui por esse mecanismo do Google. E quase todas as palestras serão nesse horário, salvo a exceção dos casos dos palestrantes espanhóis, ok? Eu vou passar a palavra ao professor Carlos, para dar as boas-vindas, e depois já passamos a palavra ao professor Jonathan. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Me escutam bem? Acho que sim, né? Que bom. Como o professor Walter já mencionou, é uma satisfação enorme aí tê-los aqui conosco nesse projeto e espero que façam bom uso com a vinda desses palestrantes, que eu tenho certeza que vão dar novas perspectivas, novos olhares aí para vocês no âmbito da metodologia científica. Professor Jonathan, muito obrigado pela contribuição, pela presença, e eu tenho certeza que a sua abertura nesse evento vai abrilhantar bastante nosso evento aí, né, professor Walter? Professor Jonathan? Agora eu posso falar, então. Pode, obrigado. Bem, apesar de estarmos em um ambiente virtual, enfim, vou desejar... E normalmente as marcas de espaço e tempo nunca são feitas, né? Mas nesse caso, boa noite a todos e todas. É um prazer, enfim, estar aqui abrindo esse evento, né, do professor Walter e do professor Carlos. É o segundo evento do dia, né, da Unimar, do programa de pós-graduação, e como muitos de vocês já sabem, a gente tem tentado aí ultrapassar, digamos assim, ultrapassar essa etapa do Covid, enfim, do coronavírus, né, que ninguém gosta mais de chamar desse jeito. A gente está tentando ultrapassar essa etapa, fazendo com que haja uma maior integração entre os alunos e professores da pós-graduação, fazendo interações com outros programas de pós-graduação e tentando justamente trazer o maior número de ferramentas possíveis para todos os alunos. Então, dentro dessa ideia, a gente estabeleceu uma mecânica que eu vou comentar superficialmente, porque tem alunos de vários períodos e de várias instituições, então acho que é válido contar como é a experiência e o que exatamente a gente está fazendo. E depois disso, sim, eu vou começar a falar sobre o tema específico da palestra. Então, o que a gente está fazendo
A gente fez um calendário secundário desde o início do semestre, a gente tem tentado ter o maior número possível de atividades presenciais, a gente está tentando condensar essas idas de vocês e usando a tecnologia justamente para mitigar esses impactos e fazer com que todos, de fato, tenham um fluxo, um bom fluxo, digamos assim, de atividades durante esse período da Covid. Então, a ideia foi ter, digamos assim, aquilo que a gente convencionou chamar de pré-aulas, que são as aulas preparatórias para as disciplinas, que é aquele primeiro dia de aula que todo mundo tem, ou seja, a gente vai chegar lá e vai conversar, e está conversando, e eu acho que até o final da semana isso vai acabar com todas as disciplinas que estão em curso, que é a ideia de passar qual o conteúdo da disciplina, o que a disciplina quer proporcionar a vocês e quais são as atividades que vocês vão ter de desempenhar. Paralelamente a isso, a gente decidiu optar por esse modelo de dar conteúdos educativos, dar conteúdos adicionais e que esses conteúdos possam servir tanto aos nossos alunos como alunos de outros programas. Alguém está com algum problema de conexão? Que eu vi uma mensagem que chegou aqui. Walter e Carlos? Não. Tá boa a imagem, né? Tá ótimo. Tá. Bem, então, dentro desse contexto, a gente decidiu justamente fazer isso que a gente convencionou, então, como segundo tipo de modalidade de trabalho, as lives. Essas lives são vinculadas tanto a disciplinas do mestrado e do doutorado, como também vinculadas aos nossos grupos de pesquisa. E cada grupo de disciplinas, cada conjunto de professores tentou justamente trazer um conteúdo relacionado à sua disciplina e que desse uma melhor formação para todos os nossos alunos e todos aqueles que, porventura, queiram participar. Então, dentro dessas iniciativas, tem, eu acho que, 4 grandes projetos, né? Tem o projeto de hoje à tarde, de uma série de palestras sobre direito e desenvolvimento, capitaneado pela professora Mariana. Temos esse grande grupo, que é o grupo vinculado à metodologia, que é do professor Walter e do professor Carlos. E esses dois vão acontecer sempre às tardes e às noites das quartas-feiras. Temos também um projeto do professor Jefferson e da professora Valquíria, que vai acontecer às quintas-feiras, a partir da próxima semana. E temos o projeto meu, que vai acontecer a partir da próxima semana, todas as terças-feiras, das 18 às 19 alguma coisa. Então, e esses são projetos vinculados intimamente às disciplinas de base, tanto do mestrado quanto do doutorado. Paralelamente a isso, a gente vai ter as disciplinas das linhas de pesquisa, elas terão encontros aí revezados, às segundas ou às sextas, e à noite, e os grupos de pesquisa terão seus encontros às segundas ou às sextas à tarde, e já posso anunciar também para vocês que, além do meu projeto que inicia-se próxima semana, na terça-feira à noite, e a programação vai ser amanhã de manhã, então todo mundo pode esperar nas redes sociais da Unimar, nas redes sociais do PPGD, nas minhas redes sociais e de todos os professores, o conjunto de palestras e o conjunto de atividades, e às sextas-feiras, começando também na próxima semana, à tarde, a gente vai ter uma série de debates do grupo de pesquisa capitaneado pela professora Maria de Fátima e por mim, e a gente vai trazer vários dos temas vinculados a direito tributário, direito financeiro, economia, finanças públicas, frente justamente à Covid, e garanto que os meus eventos terão participação assim, das pessoas do mais alto nível. Inclusive, alguns deles, já posso anunciar, são até leituras recomendadas das disciplinas. Então, acho que isso é o que a gente pode fazer por vocês, não só pelos alunos da Unimar, mas também por todo o alunado da pós-graduação e da graduação. Então, isso é possível com o apoio da reitoria da Unimar e é possível com toda a equipe de suporte que a gente tem, com toda a equipe de professores, e todo mundo está trabalhando para passar essa fase e dar o melhor tipo de formação possível para os nossos alunos. E eu acho, inclusive, que curiosamente, esses alunos que serão formados nesse semestre
talvez sejam até mais bem formados do que em outros semestres, porque a quantidade de conteúdos extras que a gente está tentando oferecer e, enfim, cada vez inovando mais, é realmente algo assim, talvez nunca antes visto. Na Unimar a gente está subindo muito o sarrafo e não sei como é que a gente vai poder descer esse sarrafo para os próximos semestres. Dito tudo isso, e aqui eu tiro, digamos assim, o chapéu de coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Unimar, e passo agora para o chapéu de, enfim, palestrante dessa iniciativa do professor Walter e do professor Carlos. E muitos já me conhecem, digamos assim, dos alunos que já passaram por mim, talvez, enfim, alguns tenham ainda pânico de algumas aulas, porque a ideia sempre das minhas disciplinas é uma ideia subversiva. Então, é uma ideia, basicamente uma iconoclastia. A gente vem com uma série de conceitos pré-ordenados, digamos assim, e a tentativa que se faz é uma tentativa de... Está começando a dar uma esquentada. Eu acho que alguém entrou com um microfone bem estranho aí. A ideia, na realidade, é que haja uma desconstrução, haja uma iconoclastia daquilo que a gente convencionou, encontra dentro das convenções, digamos assim, aqueles conceitos básicos que são usados dentro do direito. Então, para você desconstruir essas premissas muitas vezes falsas, ou muitas vezes aquilo que Popper convencionava chamar de falseamento, na realidade, você tem de ter bases sólidas científicas e bases sólidas metodológicas e epistemológicas justamente para poder fazer esse tipo de desconstrução. Eu normalmente digo aos meus alunos algo que é bastante fundamental, que é o seguinte, não adianta brigar por premissas. A gente tem aí, todo mundo está acompanhando, por exemplo, o grande debate, em que muitas vezes o que se debate são premissas. E debater premissas não faz ninguém chegar em absolutamente lugar nenhum, sob o ponto de vista metodológico e científico. Porque o que você tem de atacar é o quê? É atacar as conclusões baseadas naquelas premissas, ou atacar a vinculação entre essas premissas e essas conclusões. E, paralelamente a tudo isso, a gente tem um outro degrau de análise, que é aquilo que se convencionou chamar, digamos assim, de sistemas de referência, que são formas de ver o mundo. Então, quando a gente direciona um olhar a uma determinada coisa, essa forma de olhar, ela necessariamente afeta o objeto. Já dizia, inclusive, a própria física quântica, quando a gente fala de Heisenberg, e muitos viram Breaking Bad e lembram que ele era chamado de Heisenberg, na realidade é por conta de um físico, Heisenberg, que justamente um dos princípios que ele estabelece é esse princípio de que o observador ele altera o objeto. Porque como ele trabalha com a ideia do princípio da incerteza, esse princípio da incerteza ele faz o quê? Ele, na realidade, diz, olha, qualquer coisa pode ser qualquer coisa, até o momento em que você olha para ela e aquele número de possibilidades infinitos se torna uma única possibilidade, que é aquilo que você está, de fato, vendo. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente altera aquela coisa e a gente, obviamente, coloca uma carga, digamos assim, valorativa e interpretativa desse próprio usuário em relação àquele determinado objeto. Então, quando a gente fala nesse tipo de observação, nesse tipo de interpretação, alterando o objeto, no caso do direito, isso é muito mais potente. Isso é muito mais potente por um motivo bastante simples. Porque quando a gente faz interpretações e quando a gente faz observações a respeito do direito, a gente faz de maneira verbal, de maneira com a língua construindo a realidade dentro daquela ideia de Flusser. E essa língua é realidade. Então, a língua do direito é uma língua que é observada pela ciência do direito, e a ciência do direito também produz observações através de uma outra língua, que é a língua da ciência do direito.
Falando essas expressões, nitidamente vocês já veem que eu parto de um sistema de referência aqui para poder fazer essas observações. Então, a gente precisa, na realidade, quando fala-se de sistema de referência, a gente tem de dar um passo atrás e entender primeiro quais são. Quando a gente fala em método, método é uma palavra, em certa medida, utilizada não só de maneira incorreta, mas muitas vezes ela acaba, por conta disso, tendo uma certa ambiguidade. Então, a ideia é que método são os métodos que vocês vão... tem quantos seminários aqui de métodos? Mais de 10 seminários. Método indutivo, método dedutivo, método sistêmico e assim, método histórico, que, enfim, eu tenho graves problemas, mas, enfim, são métodos de abordagem em relação, não só ao objeto do direito, mas a qualquer tipo de objeto. Paralelamente a isso, a gente tem ferramentas de pesquisa, que é algo completamente diferente disso. As ferramentas de pesquisa são quais ferramentas você vai utilizar para acessar aquele objeto. Então, quando você fala em ferramentas de pesquisa, pesquisa de campo, por exemplo, é uma ferramenta de pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa jurisprudencial, pesquisa estatística. São formas diferentes, com ferramentas diferentes para pesquisar. Então, temos o método, temos as ferramentas e, de outro lado, a gente tem a maneira de ver o mundo, que é o sistema de referência. Então, quando a gente fala em método, sistema de referência e direito, os métodos vão ser apresentados para vocês em cada uma das palestras subsequentes. Agora, que sistemas de referência a gente pode usar, ou que chaves de leitura a gente pode usar para estudar o direito? E como as marcas dessa enunciação, as marcas desses sistemas de referência ficam impregnadas nesse conhecimento jurídico. Então, é um exemplo que eu adoro citar, todo mundo já sabe qual é o exemplo que eu vou dizer, que é o exemplo do crime. Então, quando a gente fala, por exemplo, crime, e aí todo mundo já está cansado dessa... Crime é fato típico, ilícito, antijurídico, e tem aquelas discussões lá da teoria da culpabilidade. Isso, por si só, já revela uma visão de mundo. Porque vejam que quando esses penalistas, digamos assim, falam sobre o crime, eles já revelam uma visão de mundo. Porque, primeiro, fato típico. Então, primeiro, a diferença entre evento, fato e fato jurídico. Fato jurídico e sua tipificação. Então, vejam que já tem um encadeamento de premissas dentro dessa primeira categoria, que tem uma série de problemas e que, se vocês depois quiserem, eu posso explorar. Ilícito. O que essas pessoas entendem por ilícito para dizer que esse fato é ilícito. Porque se a gente fala que algo ilícito é algo que é proibido e é desrespeitado, ou é obrigatório e é desrespeitado, veja que matar alguém muitas vezes não é proibido. Aliás, o Código Penal diz matar alguém diz uma pena, simplesmente assim. Antijurídico. Como a gente pode falar que o instituto jurídico é antijurídico? Vejam que problema do ponto de vista desse sistema de referência. Então, nitidamente, essas pessoas veem o direito dentro de uma perspectiva daquilo que, enfim, meu saudoso pai sempre gostava de falar, o direito e a moral são dois círculos concêntricos. Para mim, eles podem até ser círculos, mas são círculos completamente disjuntos. Porque a gente fala de campos completamente diferentes do conhecimento. Então, pensar em um sistema de referência que leva, por exemplo, em consideração a moral dentro das suas especulações, traz uma série de problemas. E é um sistema de referência que está sendo aplicado aí. É o sistema de referência mais correto? Para mim, evidentemente não. Porque, como Luhmann mesmo diz, o direito positivo é uma aquisição evolutiva da sociedade. Então, o direito natural é algo involuído, é algo da sociedade não diferenciada.
O direito positivo, não. O direito positivo faz parte dessa sociedade complexa, em que você tem um conjunto de enunciados, digamos assim, prescritivos claros. Então, vejam que dentro desse contexto, é interessante que aqui dois grandes grupos de premissas epistemológicas, premissas metodológicas, começam a se separar, fazer uma comparação eminentemente básica entre um sistema de referência baseado no positivismo jurídico e um sistema de referência baseado eminentemente no direito natural. Paralelamente a tudo isso, a gente pode, por exemplo, e aí para não deixar citar, eu acho que eu vi aqui nas pessoas que estão participando do nosso evento, o trabalho, por exemplo, do professor Jefferson e do professor Galdino, que defendeu uma brilhante tese de doutoramento, mas que fala muito daqueles que são chamados, talvez por alguns, direito achado na rua, direitos naturais, direitos culturais, que vêm justamente em uma fuga, digamos assim, desse positivismo. Isso significa que eu acho que as conclusões do trabalho, e eu estou usando o do professor Galdino porque, enfim, foi um exemplo que me veio à cabeça agora. Será que essas conclusões que ele chegou na tese de doutoramento dele são incorretas? Não necessariamente. Por quê? Porque ele tem um conjunto de premissas que são absolutamente diferentes das minhas, ele vê o problema a partir de uma lente com a qual eu não compactuo, mas as conclusões dele podem muito bem ser científicas. Então, a gente tem de tomar muito cuidado nesses debates jurídicos, ou debates de qualquer campo do conhecimento, porque justamente esses debates, muitas vezes, são debates de premissas. E esses debates têm sérios problemas. Então, uma coisa é você atacar as premissas, outra coisa completamente diferente, bem mais potente, diga-se de passagem, é atacar o raciocínio daquela pessoa. Ou seja, a partir daquelas premissas, se ele pode ou não chegar àquelas conclusões. A partir do uso dessas ferramentas epistemológicas, dessas ferramentas metodológicas, dessas ferramentas de pesquisa, se ele pode suportar aquele tipo de trabalho. Então, como a gente falar, por exemplo, em um estudo normativo do direito penal baseado em estatísticas? Como é que a gente vai usar pesquisa, por exemplo, estatística, ou ferramentas da pesquisa estatística, para apontar conclusões a respeito de problemas da escrita das normas jurídicas do direito penal? Talvez a pragmática dos tribunais seja muito mais potente para analisar isso do ponto de vista metodológico do que meramente você tentar identificar esses problemas através de uma análise estatística. Uma análise estatística ali seria quantas vezes a palavra matar alguém estaria dentro daquele contexto, quantas vezes a palavra pena, ou quantas vezes, enfim. Vejam que isso realmente não traz tanto para dentro da discussão sobre os crimes, de forma geral. Então, ter clareza em relação aos métodos usados, clareza em relação às ferramentas e clareza em relação ao sistema de referência é fundamental, porque sem isso a gente não tem um estudo científico. Todos os que passaram pelas minhas disciplinas lembram. Eu sempre digo, olha, por que eu passo aqueles temas que muitos consideram assim como temas completamente malucos, assim, na minha disciplina, que lidam com novas tecnologias, regulação, sempre, enfim, pegando plataformas e aplicativos e coisas completamente diferentes. Isso foi criado justamente para que você, em um campo de total desconhecimento, você use ferramentas sólidas para abordar aquele problema. Então, quanto menos você conhecer sobre o objeto que você está estudando, mais força você vai dar às ferramentas que você vai ter de utilizar. Então, vejam como isso é um exercício importante e interessante. Então, sempre que me trazem um problema a respeito do qual eu nunca pensei, eu tento usar as ferramentas que eu conheço para abordar esse problema. E essas ferramentas
trazem consigo algumas sensibilidades. Então, cada sistema de referência acaba sendo mais sensível a reagir, em relação a determinados objetos. Isso é quase que, digamos assim, um fenômeno da química, né? Então, você tem elementos químicos que reagem melhor com outros elementos químicos ou com outros catalisadores, por exemplo. A gente tem, e aí para não perder a alegoria atual, vírus que reagem melhor a determinados medicamentos e não a outros medicamentos. Agora, quando a gente faz, por exemplo, usando essa analogia do vírus e, digamos assim, os medicamentos para o vírus, a gente vai fazer, quando a gente olha isso dentro de uma perspectiva econômica, a gente vai fazer uma análise custo-benefício. A gente fala agora sempre sobre quais medidas devem ser tomadas, mas assim, todas as medidas são certas para um sistema de referência. O isolamento vertical, o isolamento horizontal, o que quer que seja, tem uma base, ou deveria ter uma base minimamente científica. Então vejam que o discurso dos sistemas de referência não é um discurso jurídico. É um discurso eminentemente epistemológico, eminentemente metodológico. Por quê? Tendo um sistema de referência, você vai ter métodos que são compatíveis com aquele sistema de referência e ferramentas de pesquisa que são compatíveis ou não com aquele sistema. Então, é óbvio que quando a gente vai tentar fazer essas tentativas, digamos assim, de análise de determinados objetos, o que você vai fazer é tentar aplicar um método, usar ferramentas metodológicas dentro de uma chave-leitura, que é algo bem maior, que é um sistema de referência. Então, quando a gente fala tudo isso, e a gente apresenta sistemas de referência, principalmente nas minhas disciplinas, com o Bruno no mestrado, com o Walter no doutorado, a gente tenta minimamente apresentar alguns sistemas de referência. Outros professores trabalham com outros sistemas de referência que são completamente diferentes. Então, eu não posso chegar e, por exemplo, criticar as chaves de leitura do professor Jefferson quando traz Foucault, por exemplo, com bioética e biopoder. Não posso chegar e criticar, por exemplo, ou criticar historicamente a professora Mariana quando ela trazia, e agora, a Sinara eu vi que está aí no grupo, quando a gente traz Edgar Morin. É compatível com aquilo que eu penso? Absolutamente não. Mas é uma chave de leitura para esses problemas? É uma lente que a gente pode usar para isso? Sim. Agora, usar método, usar ferramentas de pesquisa e usar um sistema de referência acaba pressupondo uma série, como eu disse lá atrás, de marcas na enunciação. Então, marcas na enunciação é uma expressão clássica da semiótica. E são o quê? São as marcas no texto desse ato, desse processo de falar. E que marcas nos textos a gente vê, por exemplo, quando a gente usa o Law and Economics, quando a gente usa o construtivismo lógico semântico, quando a gente usa a teoria de sistemas de Luhmann, quando a gente usa a transdisciplinariedade, por exemplo, de Basarab-Nicolescu, quando a gente usa Jürgen Habermas, quais marcas ficam lá? Porque não é simplesmente dizer na introdução do trabalho, olha, eu uso esse sistema de referência. Isso não serve de absolutamente nada. O que serve é demonstrar, eu não vou dizer empiricamente, mas vamos usar a palavra empiricamente de uma maneira mais aberta. Demonstrar empiricamente que você está usando, porque suas especulações acabam gravitando para certas partículas. Então, quando a gente lê um texto baseado, por exemplo, em Habermas, a gente vai ver o quê? Racionalidade como sendo uma figura central. Discurso como sendo uma figura central. Quando a gente vai ler a partir de uma perspectiva de Morin, complexidade é uma das chaves de leitura. Sistemas abertos, ou seja, inputs e outputs, são elementos fundamentais dentro desse contexto. Quando a gente lê através de chaves de leitura que eu tenho mais hábito, como Luhmann, como Law and Economics,
E vocês verão lá nos eventos das minhas disciplinas que são vários law and economics diferentes. E construtivismo lógico-semântico. Então, quando você usa o construtivismo lógico-semântico dentro dessa chave de leitura, você vai usar o quê? Algumas palavras, algumas ferramentas da semiótica. Então, quando a gente fala em sintática, semântica, pragmática jurídica, quando a gente fala em norma, implicadores deônticos, que são termos clássicos da lógica lógica, não lógica jurídica. A gente fala de teoria das classes, teoria dos conjuntos, por isso que é construtivismo lógico-semântico. Construtivismo não é ideia de linguagem com estrutura da realidade, o lógico entendido enquanto análise sintática e o semântico da semântica. E no direito, tudo isso é composto pela também, encompassado, digamos assim, fazendo um quase neologismo, com a pragmática. Quando a gente parte, então, para esse tipo de análise, a gente usa ferramentas desse sistema, dessa forma de ver o mundo. De outro lado, se a gente pensa, por exemplo, eu acho que já está chegando pelo menos no... Agora o quarto sistema de referência que eu estou usando palavras diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de Luhmann, a gente vai falar em quê? Programação, codificação, centro, periferia, acoplamento estrutural, abertura cognitiva, fechamento operativo, tempo. Então vejam que essas expressões usadas no decorrer do texto, primeiro, atraem essas especulações para essa chave de leitura, segundo, demonstram que de fato você aplicou aquele sistema de referência. Law and Economics, quando a gente fala de externalidades, neutralidade, ótimo de Pareto, eficiência, esses são termos clássicos e você vai ver os problemas a partir disso. Equilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, e muitos viram aquele filme Uma Mente Brilhante, de Steve Nash, o equilíbrio de Nash é um tema clássico que é estudado pelo Law and Economics. O dilema dos prisioneiros, idem. Então, aqui hoje, talvez, em toda essa crise, quando a gente olha a partir de uma chave de leitura, por exemplo, do Law and Economics, a gente vai ter uma série de resultados dentro disso. Será que houve maximização da eficiência dessas legislações? Será que a posição dos agentes, quando o Supremo, por exemplo, discute de quem é a competência, se é federal, estadual ou municipal, para atacar, e qual o grau de preponderância dessas regulações, será que isso não é uma chave de leitura que vem do Law and Economics? Ainda que de maneira difusa? Então vejam que cada sistema de referência, cada chave de leitura deve produzir resultados que tenham características diferentes. Então, quando você usa um sistema de referência, você está fazendo o quê? Você está aplicando uma visão de mundo. E essa aplicação da visão de mundo tem de ter resultados eminentemente pragmáticos em qualquer trabalho. Muitas vezes, eu confesso que já fiz testes, digamos assim, para ver, será que se eu pegar o mesmo problema, e na disciplina do doutorado os questionários têm essa característica, tem um problema que é de todos os questionários ao mesmo tempo. Será que quando a gente faz isso, os resultados são diferentes? Será que as premissas mudam? Será que as ferramentas epistemológicas mudam? Essas são as perguntas que vocês precisam responder. Mas para poder fazer tudo isso, o que vocês precisam é o quê? Compreender os sistemas de referência. Porque sem compreender os sistemas de referência, sem conhecer minimamente essas ferramentas, nada vai acontecer. A Cibele fez uma pergunta aqui, eu ia primeiro abrir para o Carlos e para o Walter, porque eu já falei mais meia hora, mas assim, alguns sistemas de referência têm especulações completamente diferentes. Isso significa que eles são necessariamente incompatíveis? Não.
Agora, o cuidado que a gente tem de ter é que eles partam, digamos assim, de raízes comuns. Por exemplo, quando eu falo de Luma, Law and Economics e construtivismo lógico semântico, é claro que esses sistemas de referência partem de uma raiz filosófica que é o chamado giro linguístico. Então, para ter uma, digamos assim, uma análise múltipla de um determinado objeto, você tem de entender quais são esses, qual é essa raiz comum e como essa raiz comum produz esses ramos. E esses ramos, muitas vezes, podem trazer incompatibilidades. Alguns acham, inclusive, que certos ramos aglutinam outros ramos. Tem gente, por exemplo, que defende que o Law and Economics, por si só, não deveria ser um sistema de referência, mas sim algo que está dentro daquele grande guarda-chuva que seria a teoria dos sistemas de Luma. Porque ali também se fala de direito observando a economia, observando o direito. Já, por exemplo, quando a gente pega Luma e o construtivismo lógico semântico, é claro que existem certas sobreposições. Como, por exemplo, a própria noção de programação é uma noção meio que comum aos dois, porque a estrutura normativa no construtivismo lógico semântico, que é uma derivação nesse sentido da ideia keynesiana de norma jurídica, ela tem uma compatibilidade plena com a programação jurídica para Luma. Porque a programação jurídica é o quê? É um programa condicional. Condicional por quê? Porque ele é sujeito à falibilidade. Agora, quando a gente pega essa ideia e tenta transplantar, por exemplo, para a economia é cheia daquilo que se chama de programas de propósito específico, que é exatamente o que a gente está vivendo. A gente vive aqui um período hoje de alta crise e dentro dessa crise a gente quer que juridicamente a gente resolva problemas econômicos. E as normas econômicas são sempre, ou na sua grande maioria das vezes, programas de propósito específico. Programas, para manter a nomenclatura lumaniana. São programas de propósito específico, para resolver determinados problemas e endereçar certas correções que precisem ser tomadas. Enquanto no direito a gente cria programas hipotéticos condicionais. E aí, como esses programas são sujeitos à falibilidade, o não cumprimento deve estar contido na própria formação normativa. Não é porque 50% da população do município de São Paulo não está respeitando a quarentena que significa que as normas da quarentena não estão cumprindo algum determinado papel. Se isso é um cumprimento da sociologia ou da política, isso é absolutamente irrelevante para o direito. Agora, do ponto de vista da economia, você vai ver como você pode corrigir esses comportamentos, como a gente pode usar um determinado sistema de normas jurídicas ou um determinado sistema de incentivos positivos ou negativos para fazer com que as pessoas resolvam isso. Então, vejam que são sistemas de ação completamente diferentes. Mas isso não significa dizer que eles são incompatíveis, mas muitas vezes eles são complementares. Agora, é óbvio que quando você parte de raízes absolutamente díspares, como falar desse direito penal brasileiro, e aqui sem uma crítica aos penalistas, desse direito penal brasileiro voltado para algo quase, eles ainda, alguns deles acreditam até em lombroso, uma ideia meio lombrosiana, uma ideia talvez quase de Rousseau, né, do homem enquanto animal selvagem. Será que isso, de fato, do bom selvagem de Rousseau, para deixar claro, do bom selvagem de Rousseau, será que isso vai ser corrigido dentro dessa perspectiva do direito penal, que se preocupa com comportamentos do mundo fenomênico? Essas são especulações que realmente, para mim, estão fora desses sistemas de referência. Então, quando eles falam dessa antijuridicidade de certas condutas, eles partem de uma pressuposição dessa natureza e dessa ideia, como eu disse, de um círculo concêntrico entre direito e moral, que para mim são coisas que, enfim, são criadas em contextos diferentes. E, para mim, ter ou não ter digamos assim, talvez ter ou não ter um resultado prático disso é bastante relevante. Então,
Quando você usa um conjunto de premissas, você vai levar um resultado. Quando você usa outro conjunto de premissas, pode ser que você chegue a um resultado diferente. Então, muitas vezes, alguns falam até que ter um sistema de referência talvez seja até uma questão de fé. Mas, enfim, eu vi que chegou uma pergunta, e aí depois dessa pergunta da Mirene, eu acho que a gente pode passar para o Walter e para o Carlos para a gente começar já que eles são os moderadores, debatedores, né? Então, a Mirene perguntou assim, se do objeto você tira o sistema de referência. Não. Esse sistema de referência deveria ser uma coisa a priorística. Eu sempre condeno quando você faz ciência ao contrário. Então, muitas vezes a gente quer fazer ciência a partir dos resultados. Ou muitas vezes a gente quer fazer ciência tentando identificar as coisas a partir das suas consequências, o que é algo completamente absurdo. Como é que a gente vai identificar um objeto de estudo pelas consequências que ele provoca? Então, a gente gosta de falar a diferença entre o crime e a contravenção penal, para, de novo, usar um exemplo dos penalistas, mas a gente pode usar um exemplo do direito do trabalho, pelas consequências. O direito do trabalho, qual é a diferença entre prestação de serviços e relação trabalhista? Por quê? A relação trabalhista, ela nada mais é do que uma subespécie de prestação de serviços, que se diferencia das demais pelo quê? Porque ela gera relação de trabalho. Mas isso não é uma forma de identificar um objeto, do ponto de vista científico. Todas as identificações têm de ser a priorísticas. Agora, claro que a gente sabe que certos objetos, de antemão, praticamente, não é algo ontológico, mas é algo bastante intuitivo, não conseguem ser bem analisados com determinados sistemas de referência. Analisar o direito tributário a partir de uma perspectiva de direitos culturais ou direito natural, isso, obviamente, não faria o menor sentido. Mas você tem formas diferentes que vão dar resultados mais efetivos. Carlos e Walter, eu acho que se vocês querem, enfim, comentar mais alguma coisa? Bom, Jonathan, acho muito legal esse seu posicionamento de fazer relações com objetos, com temáticas que às vezes não se conversam, né? E isso é muito enriquecedor para a ciência, né? Porque aí nessas intersecções nós conseguimos criar outras construções N que realmente passam a ser novos objetos, né? E acho que esse é o grande desafio de fazer ciência, né? Eu acho que você, nos seus apontamentos, deixou muito claro a importância dessas intersecções. E não simplesmente debater o que já é debatido, é o que você fala, falar mais do mesmo. Até porque a ciência e os leitores que fazem uso do que nós produzimos enquanto artigos, enquanto livros, enquanto teses, enquanto dissertações, estão cansados de ver conceitos sendo trabalhados, retrabalhados, exaustivamente. Então, assim, eu acho muito legal essa sua fala de trabalhar com objetos diferentes, com temáticas diferentes, porque eu acredito realmente que a ciência é essa intersecção mesmo, né? É essa relação, onde de fato se pode construir novas perspectivas, novas visões de objetos e de mundos partindo de relações, né? Então, assim, obrigado pela fala. Eu acho que todos aqui que estão presentes aqui nesse momento se sentiram enriquecidos, e realmente eu acho que essa fala sua da intersecção é algo que tem que ficar na cabeça dos alunos, dos professores, para que a gente fuja do senso comum, do comum da pesquisa, né? Então, é isso. Abro agora para o... Eu só queria, Carlos, complementar uma coisa, já que você fez esse comentário, e, enfim, acho os elogios imerecidos, mas, assim, acho que tem um ponto aí bastante interessante, que é o seguinte: quando eu uso, na realidade, técnicas diferentes, de ciências diferentes, isso eu não estou nada fazendo de muito diferente daquilo que o neopositivismo lógico fez. Sim. A gente pega o neopositivismo lógico e o Círculo de Viena, tem um grande texto do professor Paulo Bastos Carvalho falando sobre isso no livro Direito Tributário, Linguagem e Método, que ele conta a história, ele até brinca, né?
Ele fala, olha, eu sou meio velho, mas eu não estava lá, tá? Eu conto do que eu li e tal. E aí eles contam essas histórias das várias ciências dialogando. Popper, que é um marco para a ciência, ele é o quê? Ele é um físico. Sim, sem dúvida, sem então, dúvida. vários dos sujeitos que estavam ali dentro do neopositivismo lógico são cientistas de áreas diferentes. E às vezes, inclusive, aqueles das ciências sociais aplicadas estão mais para lá, porque não se preocupam muito com o método científico. Então, inclusive, assim, essa interdisciplinariedade, acho que acaba sendo demonstrada e potencializada quando, por exemplo, agora, no mestrado, a gente tem uma disciplina de metodologia que é dada por professores do direito e da administração. Perfeito. Então, essa ideia de interdisciplinariedade diz respeito em relação a isso. Eu vi que o Alisson perguntou aí a respeito de você usar sistemas de referência diferentes para reforçar conclusões. E eu acho que isso faz parte. Quanto mais, digamos assim, sistemas de referência você usa para abordar um determinado objeto, é claro que mais consistentes vão ser suas conclusões. Porque isso faz com que você... Porque interpretar é você se reposicionar em relação ao objeto. O professor Paulo sempre gosta de falar isso. Então, você se posiciona de um ângulo, depois você muda de ângulo, olha de outro ângulo, olha de outro ângulo, olha de outro ângulo. O problema é que, às vezes, você está querendo olhar uma mesma coisa e você quer olhar para o outro lado. Então, isso é que é o problema. Eu vi que alguém aqui fez mais uma. A Marcela perguntou uma coisa. Na analogia com fé. Sim, eu acho que... Agora, Marcela, o problema é exatamente o que eu falei antes. A gente tem de tomar cuidado para que a gente não use sistemas de referência que sejam, número um, incompatíveis entre si, e, número dois, que a gente, enfim, tente esgotar as possibilidades de um sistema de referência. Então, quando a gente fala isso, na realidade, o que a gente está querendo é que vocês conheçam sistemas de referência. Qual sistema de referência vocês vão usar? E tem que existir uma lógica, né, professor? E precisa, como você falou, eu preciso fazer conexões, como se fosse Lego mesmo, eu preciso conectar. Não adianta também eu colocar peças que não se conectam. Eu preciso traçar essa lógica entre os objetos, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que, assim, falando de sistemas de referência, é exatamente isso. Você precisa ter sistemas que têm alguma lógica entre si. O Alisson perguntou de novo aqui, quando está usando um método não usual, indutivo, dedutivo, uma sessão para discutir o método? Na realidade, assim, isso é uma pergunta bastante importante, assim, porque muitas vezes as pessoas se perdem no sistema de referência. Isso é uma coisa engraçada. Eu vejo vários trabalhos, eu dei o feedback individual dos trabalhos, por exemplo, de Cuiabá, e em vários deles eu falei, pode cortar esse item, porque você está simplesmente explicando o que é Law and Economics. E ninguém precisa saber, você precisa deixar evidente que você estudou Law and Economics, mas você não precisa dissertar sobre Law and Economics. Então, essa é uma linha divisória importante. A não ser que você traga algo que seja completamente estranho e que não consiga ser explicado em uma nota de rodapé, é que você tem de explicar. Então, eu me lembro, isso declina até um pouco do tempo que eu já estou pesquisando isso, mas eu me lembro, sei lá, em 2005, em 2006, mais ou menos, 2007, eu fui escrever um artigo usando Luma, e Luma era muito menos conhecido do que é hoje. Então, vejam como eu tive lá de explicar algumas ferramentas mínimas. Até mesmo porque as pessoas não estão habituadas a isso. Então, eu acho que ter um capítulo, não sei se é algo necessário. O que é necessário é deixar evidente essa aplicação. Tanto que, inclusive, nas introduções, o que eu tenho dito ultimamente, que muitas vezes, assim, e faço até uma meia-culpa, assim. Em alguns trabalhos eu tenho feito o quê? Eu falo, olha, eu uso o método tal, uso as ferramentas de pesquisa tal, e uso o sistema de referência tal. Em alguns trabalhos eu falo, olha, eu estou usando essa perspectiva desse sistema porque isso vai me ser útil em relação a isso.
Outras vezes eu tomo isso como pressuposto, mas, por exemplo, claro que um trabalho, uma dissertação, uma tese, esse cuidado tem de ser um pouco mais apurado, ou seja, por que você está usando e quais são as consequências desse uso. Então, eu já respondi o Fernando. E, enfim, na pesquisa de campo, aí você tem várias ferramentas diferentes, com certeza vão... não existe uma obra metodológica ou jurídica que compile muitos sistemas de referência. Assim. Enfim, você tem boas obras sobre vários sistemas de referência diferentes. Enfim, no meu livro, e eu não estou fazendo merchandising de jeito nenhum, até mesmo porque é super difícil encontrar, eu falo de 2 grandes sistemas de referência. Falo de 2 e um pouquinho. Eu falo muito pouco sobre Law and Economics, porque quando eu lancei o Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário, eu, na realidade, não tinha um conhecimento tão aprofundado e uma clareza tão grande sobre as ferramentas do Law and Economics. Talvez, se eu atualizar a obra, de fato, eu vá colocar os 3 em igualdade, digamos assim, de circunstâncias. Mas, então, eu falo um pouco sobre Luhmann, falo um pouco sobre Constitutivo Lógico Semântico, menciono alguns problemas do Law and Economics no meio, mas, de fato, não é uma explanação de grande porte sobre todos esses sistemas de referência. Então, realmente, não conheço nenhuma obra que fale sobre vários sistemas de referência e fatie eles. Então, talvez seja até alguma ideia interessante. Mais alguma coisa? Ou... que eu já estou vendo aqui, tem alguns que estão precisando sair, que vão dar aula, falta o Walter falar. Na verdade, eu estava aqui conferindo, professor Jonathan, o senhor respondeu todas essas indagações, né, tanto do Fernando como do professor Alisson, lá de Fortaleza, que vai ser, inclusive, um dos palestrantes mais lá na frente, e, na verdade, eu acho que, pelo horário, avançado horário, nós devemos, né, dar por encerrado. Deixar todo mundo ir dar as aulas por aí também. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todas e de todos, né? Eu dei uma olhadinha mais uma vez em quem participou. Nós chegamos a mais de 120 participantes. Nossa! Alunos da graduação, mestrado, doutorado. Tivemos, né, a presença também de professores da casa, a professora Valquíria, a professora Ana Cláudia Silva, a professora Daniel, a professora Marisa. Enfim, tivemos vários professores do programa. Eu acabei não percorrendo aqui, né, todos os participantes, mas, mais uma vez, agradecer. Também os alunos de Cuiabá, eu recebi várias mensagens de alunos dizendo que não poderiam estar nesse horário, porque, por conta do tribunal, que só encerra... mas isso só uma coisa, aproveitando, Walter, desculpa interromper, mas assim, vou reiterar 2 coisas. Número 1, esses vídeos a gente criou hoje, mas vai começar a alimentar na próxima semana o nosso canal do YouTube, do Programa de Pós-Graduação em Direito, e a partir da terça-feira a ideia é que a gente tenha a gente está vendo qual vai ser a melhor ferramenta, e fazer o streaming também direto no YouTube. Então, a partir daí, todo mundo vai tentar usar esse mesmo fluxo aí. Então, a gente vai deixar essas palestras disponíveis para todos os alunos que quiserem, porventura, ver posteriormente. Maravilha, obrigado, professor, por mencionar essa questão. E continuando só, antes de encerrarmos, fora a questão dos agradecimentos em si, comentar para todos que na próxima semana nós vamos ter uma palestra a respeito do plágio acadêmico, né? Nós vamos ter o professor Carlos novamente como moderador e a professora Valquíria, que inclusive a professora Valquíria vai comentar algumas ações da universidade a respeito dessa questão de plágio, caso um aluno, né, graduação, mestrado ou doutorado cometa plágio, quais serão as repercussões dentro da universidade para caso o aluno cometa plágio. E, na semana seguinte, nós vamos dar continuidade ao projeto e trabalhando especificamente com cada tipo de metodologia, né? Na verdade, a gente não tem como abarcar todos os tipos e subtipos, né? Ou, como alguns autores chamam de métodos auxiliares, mas uma boa parte deles vão ser abordados. A programação vai até o final do mês de julho e, na realidade, depois... E aí, especificamente para os alunos do mestrado e para o doutorado, nós estamos planejando para o final de junho uma outra atividade com outros professores também convidados, tanto nacionais como estrangeiros, tá ok, gente?
No blog da Unimar já está disponível toda a programação e nas redes sociais, tanto do programa quanto da graduação. Então, qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail ao programa ou para mim, tá? E já tem toda a programação, então, os horários específicos de cada uma das palestras. Então, obrigado a todos aí. Quando coloque, para a emissão posterior do certificado, coloque no chat o nome completo e o e-mail. Obrigado a todos, então. Boa noite. E terça-feira, então, espero todo mundo, 18 horas, amanhã, acompanhe as redes sociais para vocês terem a boa surpresa do dia. Até mais. Tchau, tchau.